Olá, Mauro, tudo bem? Hoje eu estava aqui e eu ia gravar um vídeo sobre meditação, aí eu resolvi gravar fazendo uma live. Não convidei ninguém, é uma live surpresa que eu decidi fazer assim de última hora. Hoje de tarde eu tive Hoje toda segunda-feira à tarde eu fiz uma entrevista, né? Entrevistei duas terapeutas sexólogas incríveis falando sobre sexualidade e sexo na pandemia. E foi muito bacana. Foi assim riquíssima. Toda segunda-feira, né, eu tenho esse novo projeto que eu faço entrevistas. Aí depois eu gravei uns vídeos curtos que depois eu vou lançar no YouTube. E aí eu ia gravar um vídeo sobre meditação. E aí eu pensei assim, por que em vez de gravar eu não faço ao vivo, né? E depois fica gravado. Então eu resolvi fazer isso. Então eu não avisei a ninguém sabe que eu tô fazendo live. Só que em vez de eu fazer o vídeo, eu resolvi gravar. Então eu vou falar um pouco sobre meditação. Sobre como é que eu comecei a meditar, como que transformou a minha vida, a importância da meditação na vida da gente. Eu, na verdade, eu comecei a meditar há muitos anos, há mais de 25 anos. Por acaso, né? Eu lia livros, sempre li muitos livros, desde adolescente eu sempre li muitos livros voltados para autoconhecimento, para autoajuda, porque as pessoas têm alguma coisa contra livros de autoajuda, né? Muitas pessoas veem com maus olhos, né? Mas acontece que tem livros de autoajuda excelentes. E uma coisa que me chamava a atenção, que sempre que eu lia esses livros, eu percebia que o autor, em algum momento, ele falava de meditação e que ele meditava. Mas na época, eu era adolescente, eu comecei a ler na adolescência, eu nem sabia direito, nem sabia o que era meditação, porque na verdade, a meditação ela começou realmente a ser muito falada aqui no Ocidente, a gente pode dizer que é de poucos anos para cá. Até então, ela não era tão conhecida e era vista como uma coisa esotérica, né? Na verdade, ela chegou aqui através dos Beatles, porque os Beatles meditavam, eu esqueci o nome do guru deles, que é importante, uma pessoa que foi muito importante. E realmente eles trouxeram para o Ocidente. Mas então eu li esses livros, que sempre as pessoas falavam que meditavam, mas eu não me tocava nisso, até que a idade foi passando, né? Os anos foram passando e eu continuei lendo esses livros e eu fui casada há 23 anos e quando eu conheci o meu ex-marido, ele já era envolvido com autoconhecimento, com meditação, mais do que eu, porque eu lia, mas eu não era envolvida. E eu percebi uma época que a gente foi casada, a gente passou uma fase assim bem delicada, por problemas da época econômicos que o Brasil estava passando e acabou afetando a gente. E eu percebi que ele conseguiu transitar muito bem por isso, com a meditação. Isso me chamou a atenção, eu era novinha, né, nova, casei com 20 e poucos anos. E depois disso eu comecei a buscar mais, enfim, de uns 25 anos, 30 anos para cá, eu já nem sei mais, eu comecei a incluir a meditação na minha vida. E hoje eu estou falando para quem está chegando, eu vou falar sobre meditação, a importância da meditação, estou contando um pouquinho da minha história e estou dizendo também que eu não ia fazer essa live, eu ia gravar um vídeo, mas do nada, é uma live surpresa, eu resolvi fazer a live e gravar a live. Então, eu comecei a meditar, eu era tão ansiosa, mas tão ansiosa que eu comecei meditando 40 minutos, porque 20 era para eu começar a me acalmar um pouco. E os outros 20 eu tentava meditar, porque a meditação é simples, mas não é fácil. E como eu morava, na época eu morava afastada do Rio de Janeiro, porque eu quis morar fora do Rio, com a minha família,
não tinha curso de meditação, não tinha nada disso. E, aliás, tinham muito poucos mesmo ainda naquela época. E aí eu comecei a praticar a meditação sozinha. Depois eu frequentei alguns templos budistas. Um templo que eu adoro é um que tem Santa Teresa, que é da meditação Theravada, porque são várias escolas de meditação, né? Tem a Zen budista, tem a Theravada, eu tenho até que olhar aqui, porque são muitas, teria que olhar aqui no meu livro. Eu trouxe até o meu livro para falar algumas coisas. E eu me identifiquei muito desde o início com a meditação do silêncio e não com mantra, porque para mim o mais difícil sempre foi silenciar, aquietar. E até hoje a meditação que eu amo, que é a do silêncio, e que é a que eu ensino nos meus cursos, no meu curso, e que eu indico, porque a maior dificuldade nós no Ocidente é silenciar e lidar com o silêncio. Nós não conseguimos lidar bem com o nosso silêncio, tanto que muitas pessoas chegam em casa, a primeira coisa que faz é ligar uma televisão, entra no carro, liga o rádio, não consegue lidar, não consegue ficar em silêncio. E não consegue lidar também com o silêncio do outro. Incomoda, né? Tanto é quando a gente está com alguém, seja um parceiro, seja um amigo, e alguém silencia, a outra pessoa fica em silêncio, a gente fica incomodada, a gente pergunta, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com o silêncio. Então, quando a gente pratica a meditação do silêncio, já está rompendo limites, já está quebrando paradigmas, você já está entrando em outro processo na sua vida. Então, no meu curso, a meditação que eu levo é a do silêncio, que não é fácil, como nenhuma outra, e que todas elas levam para o mesmo lugar. É um lugar de paz, de tranquilidade, é um lugar onde você começa a ter um autoconhecimento muito, muito profundo, e é um lugar de mudanças, todas elas. O mais importante é você ver qual a meditação que você se identifica. Se é do silêncio, se é com mantra, se é com olho fechado, se é com olho semi-aberto. Isso é que é o mais importante. E eu me identifiquei com a do silêncio. Então, desde então, eu comecei a meditar. E foi interessante porque eu trabalhava antes da meditação, antes de eu escrever, na verdade, o meu livro de meditação, eu trabalhava na área comercial de empresas. Eu era diretora comercial de empresas, gerente de atendimento, gerente de publicidade, e trabalhava nessa área sempre comercial. E eu sabia que não era ali. Eu trabalhava muito bem, eu desenvolvia muito bem o meu trabalho, eu sei porque eu era reconhecida, mas eu sempre soube que aquilo ali não era o que eu tinha que fazer. Eu tenho escrito isso de 1900 e, sei lá, há muitos anos atrás eu escrevi, eu tenho isso até hoje dizendo assim, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu sei que não é isso que eu faço. E aí eu continuei meditando, a meditação começou a ser um divisor de águas na minha vida, eu mudei muito, 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 pois até digo aqui. E aí eu sempre gostei de escrever, e eu escrevia crônicas, onde eu morava, para o principal jornal de lá. Eu escrevia crônicas. E aí eu resolvi escrever um livro, sobre meditação. E esse livro foi apresentado à editora Record, que é uma das maiores da América Latina, e eles gostaram, aproveitaram para usar dentro de uma coleção deles, chamado Que é Meditação, que foi o meu primeiro livro. E a partir daí, que nesse livro realmente eu coloco práticas, técnicas, explico o que é meditação, um livro bem simples, mas que foi publicado, teve 5 edições, porque ele já é bem mais antigo, 5 edições, o que é um feito aqui no Brasil, né? Até hoje ele vende. E ele foi lançado em 2005, eu acho, 2004, e até hoje ele vende. E aí, esse livro mudou a minha vida, porque por conta do livro e de ter sido publicado numa editora tão forte, eu comecei a ser chamada para fazer palestras, para lançar os livros em vários estados. Então eu rodei o Brasil inteiro e eu tive que largar o meu trabalho que eu fazia na área comercial para me dedicar
as palestras que eu dava, porque cada vez que eu ia num estado que eu era convidada para lançar o livro em alguma grande livraria, na época as livrarias estavam muito bem, eu lançava com uma palestra. Então eu fui praticamente em todos os estados do Brasil. E foi muito, muito, muito bacana. E ali eu mudei de profissão, porque para eu poder fazer isso, eu tinha que largar o que eu fazia. E eu comecei também a ir para televisão, eu fui 4 vezes na Leda Nagli, eu fui na Alternativa Saúde, eu fui no esporte espetacular da TV Globo, na época eram as 2 vice-campeãs de vôlei, era Larissa e esqueci o nome da outra. Foi muito legal. E cada vez eu meditando mais, cada vez eu sempre meditando. E aí a meditação começou a trazer mudanças impressionantes na minha vida. Aquela agitação toda que eu tinha, aquela ansiedade toda que eu tinha, diminuiu drasticamente. Uma das coisas que me chamou muita atenção, foi o despertar da compaixão. Porque eu não imaginava isso. Eu não sabia o quanto é importante a gente ter compaixão pelo outro, né? A gente saber se colocar no lugar do outro. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre meditação, estou contando um pouco sobre a minha caminhada. Essa live é uma live surpresa, eu ia gravar esse vídeo, resolvi fazer a live, não chamei ninguém. E é uma live assim que eu estou fazendo para ela ficar gravada, em vez de eu fazer só o vídeo e postar ele gravado. Então eu resolvi dividir com quem fosse entrando aqui. Então, uma das coisas que mais me impressionou, que a meditação trouxe realmente muito forte, foi a compaixão. Foi eu conseguir me colocar no lugar do outro, naturalmente me colocar no lugar do outro. Naturalmente entender mais o outro, né? Entender que todos nós estamos interligados, sabe? O mundo inteiro, que não tem essa separação e que realmente, isso é uma verdade, enquanto tiver alguém em algum lugar do mundo passando fome, não tem como a gente estar inteiro aqui, não tem, né? Então, isso aí é uma coisa assim que foi muito forte para mim. Então é muito fácil eu me identificar com os garotos que estão na rua vendendo bala, sabe, eu consigo ver um outro lado que tem ali, né? Então, isso aí eu adquiri, não que eu não fosse uma boa pessoa antes, mas foi uma coisa que veio muito forte e que é um resultado da meditação. Porque eu leio muito, comecei a estudar muito sobre meditação, ler muito, então eu fui vendo as pesquisas. Isso é um resultado da meditação. O outro resultado é você conseguir lidar de forma mais tranquila com as situações externas da vida, que você não tem controle sobre elas. Então, isso aí também é uma coisa assim que te dá um poder muito grande de você conseguir fazer uma separação, né, de você conseguir ficar um pouco afastado da situação externa que você não tem controle, como por exemplo essa que nós estamos passando, né, essa pandemia que nós estamos passando. Isso é uma coisa que aconteceu independente de nossa vontade, nós não temos controle sobre isso e nós temos que lidar com isso e passar por isso. Então eu estou vendo pessoas passarem de formas muito ruins, com muita dificuldade. Quanto menos centrada a pessoa quanto menos suporte ela tem, ferramentas ela tem internas, porque não estou falando de ferramentas externas. As ferramentas externas, elas ajudam pouco. Elas ajudam intelectualmente, mentalmente. Só que o que realmente ajuda a gente a transitar pelos momentos mais difíceis da vida é o nosso interno. É esse centrar externo, é essa calma que a gente consegue. É esse estar interiorizado, estar em contato com o seu ser, é aquele que realmente tem as respostas. E como é que a gente faz contato com ele? É no silêncio. É no silêncio que a gente consegue fazer esse contato.
Então isso aí faz uma diferença absurda na nossa vida, uma diferença muito grande. A outra coisa que a meditação dá, como a meditação ela só acontece no momento, que é no momento presente, se você está meditando, você não pode ficar com a mente pensando em mil coisas. Não é que você fique com a mente em silêncio, porque nós temos um cérebro pensante, ainda bem, só que ele pensa demais, exageradamente, nas horas que não é nem para estar pensando assim. E tem um problema, tem uma situação muito importante. Todo pensamento, ele traz junto uma emoção. Não tem pensamento que não traga junto um sentimento, uma emoção. E a nossa mente, normalmente, por uma falta de educação e de autocontrole, ela está sempre no futuro ou no passado. Uma coisa é planejar o futuro. Claro que a gente tem que planejar o futuro. Outra coisa é a gente trazer o futuro para cá, viver o futuro aqui, nesse momento. Isso gera muito ansiedade. Por quê? Porque o futuro, os pensamentos, sentimentos nossos do futuro, o que ele traz? A gente estando no futuro é medo, é ansiedade, é insegurança. Porque o futuro, por mais que a gente planeje ele, por mais que a gente planeje, é sempre um ponto de interrogação. A gente nunca sabe de fato o que vai acontecer. Se o que a gente está planejando vai sair de acordo com o que a gente quer. Olha o que está, novamente eu falo, olha o que está acontecendo agora. O futuro da gente, rápido, o futuro que acontecer já mudou tudo. Os planos tiveram que ser todos paralisados ou modificados. De repente. Então, por mais que a gente planeje o futuro, a gente nunca tem certeza. Então, a gente trazer o futuro para o momento presente, a gente viver aqui o futuro, uma coisa é planejar, tem que planejar, outra coisa é trazer para o aqui e agora com as emoções do futuro, que como eu já falei, é insegurança, ansiedade, medo, isso tudo são emoções do futuro. E quando a gente está com pensamento no passado, que muitos de nós fica muito com pensamento no passado, a gente traz emoções do que a gente está pensando que tem a ver lá atrás, que também não tem nada a ver com o momento presente, que geralmente, mesmo que seja uma coisa boa, traz uma nostalgia junto, mas geralmente os pensamentos do passado vêm culpa, uma tristeza, porque as coisas não saíram como a gente queria, raiva, né? Raiva, culpa, nostalgia, sentimento de perda, enfim. E a gente traz tudo para esse momento presente. Agora, veja bem, a gente está vivendo um momento que não tem nada a ver com os sentimentos do futuro, emoções do futuro, nem emoções do passado, no momento presente. Então, se você está aqui nesse momento com pensamentos no futuro ou no passado, e que trazem sentimentos e emoções do futuro e do passado, e você está aqui no presente, é muito fácil você perder seu autocontrole. Você sente uma sensação de inadequação, que ela pode ir para a ansiedade ou ela pode ir para a depressão com o tempo. Se você não consegue resolver isso, se você fica muito no passado ou muito no futuro. Então dá um sentimento de inadequação. Fora que, como você está com emoções que não são desse momento, é muito fácil você responder alguém impulsivamente, você tomar uma atitude impulsiva, você falar algo impulsivo e se arrepender depois. Ou não falar, ou não fazer e também se arrepender depois, porque você não está no presente. E a meditação, ela só acontece no momento, num tempo. A meditação só acontece no momento presente, é só. Porque quando você medita, se você começar a ficar no futuro ou no passado, você não está mais meditando. Por isso que existem técnicas específicas quando você inicia a prática da meditação. E por isso que a meditação é simples, mas não é fácil, porque você precisa aquietar a mente, só que de uma forma natural.
E quando você começa a aquietar a mente, você começa a vir para o momento presente. E quando você começa a vir para o momento presente, realmente o momento de é uma dádiva que você ganha, porque você começa a ter oportunidade de ver as coisas como elas realmente são. Porque normalmente a gente está como se fosse com um véu na nossa frente. E aí então a gente não consegue ver as coisas como elas são. A gente não consegue dar os valores certos para as situações, para as pessoas. Porque nós estamos com um véu, nós não estamos vendo, nós estamos com a mente, ela está cheia de pensamentos e nós estamos cheios de emoções que não deixam a gente perceber a realidade como ela é. A gente vê a realidade de uma forma contaminada por esses pensamentos, por essas emoções que não têm a ver. Quando a gente começa a meditar, a parar, a gente fica um observador dos nossos pensamentos, a gente começa a escolher onde colocar eles, então você começa a aquietar, a silenciar a sua mente. É como se os pensamentos começassem a ficar aqui atrás e ele não incomodasse mais você. Você não dá mais muita importância para eles naquele momento da meditação. E tudo que você pratica na meditação, você leva para a sua vida, naturalmente. Então, você começa a ter essa possibilidade de escolher onde você quer colocar sua energia. Você começa a ter essa possibilidade de escolher o que você quer pensar. Onde você quer colocar seu pensamento. Isso é muito interessante. Isso te dá um poder muito grande. Eu uso isso muito, eu não tinha isso, mas hoje eu uso isso muito. Eu escolho, caramba, esse pensamento que está vindo aqui agora não vai me acrescentar nada. Esse pensamento aqui está me trazendo mal-estar. Eu não vou pensar nisso. Eu tiro esse pensamento. Eu simplesmente tiro ele. E começo a pensar em outra coisa que me interesse pensar ou mudo o foco. Mas isso vem com anos de prática. Mas isso te coloca em outro patamar. Te abre portas. Então a meditação, na verdade, ela te abre portas. Você começa os relacionamentos melhoram. Você fica mais focado, porque, claro, se você medita e fica no momento presente, você começa a aprender a usar melhor a sua atenção, o seu foco. Não só profissionalmente, muitas pessoas me procuram para fazer o meu curso porque querem aumentar o foco, percebem que estão sem foco profissional. Mas quando você começa a ver, quando começa a fazer o curso, você vê que, na verdade, elas não conseguem se focar em nada quase. Muito mal, se focam mal. E quando você consegue estar presente, você coloca o foco naquilo ali que você está fazendo. E é muito impressionante, as pessoas começam a perceber muito rapidamente a mudança quando elas leem, estão lendo alguma coisa, né? Que às vezes ela fala assim, nossa caramba, eu estava lendo, aí passava 2, 3, 4, 5 páginas para perceber que eu não estava prestando atenção em nada, que eu estava lendo no automático. E com a meditação, você de repente, você está lendo um parágrafo, no primeiro parágrafo você diz, opa, me perdi, e volta. Eu, na primeira frase, eu consigo, opa, me perdi, e volto, né? Porque a nossa mente é ardilosa. Então, é muito fácil você se perder nos pensamentos. Muito fácil você ir para o passado ou para o futuro e não estar aqui. Então, a meditação, ela é uma preciosidade, porque ela dá ainda mais, ela permite você ter um tempo para você. Para você, é um tempo só seu. Não é um tempo gasto, que você comece com 5 minutos, passa para 10, depois para 15, depois para 20, é o que eu estava falando aqui no início. Eu comecei com 40, porque eu era tão ansiosa, que eu tive que começar com 40, porque 20 era só para eu me aquietar um pouco. Os outros 20 eu tentava meditar, porque leva um tempo para realmente você começar. E eu fui sozinha, porque eu morava afastada da cidade, não tinha cursos.
Então eu fui aprender sozinha e depois complementei ainda templos, frequentando muitos templos que eu adorava. Os templos são maravilhosos, principalmente para quem já pratica. E aí, então, a meditação, como ela acontece só no momento, é um momento que você tem seu. E é muito importante a gente se priorizar. E a maioria de nós não se prioriza. Tá sempre fora, né? Tá sempre fazendo alguma coisa para alguém ou fazendo alguma coisa fora, mas ela não se prioriza. Ah, não tenho tempo. Como? Você não tem 10 minutos para parar para você? Então a pessoa não percebe o seguinte: se você não der um tempo para você fazer com essa conexão com o seu ser interior, porque é esse ser interior que tem todas as respostas, se você não consegue fazer isso, você não consegue estar bem, não consegue dar o seu melhor, nem receber o que de melhor as pessoas têm para oferecer para você, nem o que a vida tem para oferecer para você. Então você precisa desse tempo e entender que é um tempo só seu, que ninguém pode ali interferir em nada. É você com você. É onde você repõe suas energias. É onde você se centra novamente. Onde você se prepara para a vida, para a rotina diária, para os desafios que são apresentados para a gente todo dia, muitas vezes a todo momento. Então a meditação eu acho que assim, é a ferramenta mais incrível que eu conheço. E as pesquisas ultimamente, porque antigamente as pesquisas vêm se pesquisando meditação há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos vem se pesquisando meditação. Mas antigamente não tinha exame de imagem. Então, como é que se fazia a pesquisa, né? As pesquisas eram feitas da seguinte forma: pegava-se 2 grupos de pessoas, por exemplo, uma pessoa tinha problema de pressão alta. Pegavam grupos, vou dar um exemplo bem simples, grupos com pessoas com problema de pressão alta. Dividia em 2 esse grupo, tá? Um continuava só tomando os remédios e o outro tomava os remédios e meditava. E aí então eles comparavam e eles viam, caramba, isso lá fora, né? Não, mas já tem pesquisa, muitas aqui também, mas isso era lá fora. Aí falava assim, nossa, o grupo que praticou a meditação e tomou os remédios tiveram uma melhora absurda, inclusive abandonaram os remédios, a maioria. E esse grupo aqui que só continuou tomando os remédios não tiveram melhora significativa e muitos tiveram que aumentar a dose de remédio. Então as pesquisas eram assim. Eram pesquisas, agora não. Agora as pesquisas são muito mais profundas. Um dos lugares, uma das faculdades, das universidades que mais antigas que eu saiba em pesquisar no Ocidente, tá? Em pesquisar sobre meditação é Harvard, porque lá tem um médico chamado Dr. Herbert Benson, que eu sinceramente não sei nem se ele ainda está vivo, que ele escreveu vários livros maravilhosos sobre meditação. Acho que ele está vivo sim. Ele conseguiu criar lá dentro, ele conseguiu comprovar através dos exames médicos, né, de laboratório, com imagens, ele conseguiu comprovar como a meditação mudava as pessoas, curava as pessoas de várias doenças, mudava o estado físico da pessoa. Então, com isso, ele tem lá há muitos anos um espaço que chama, se não me engano, é Mente e Corpo, uma coisa assim, em Harvard. E aí começaram várias outras universidades. Nós temos no meu site, você encontra várias pesquisas simples de você ler, muito simples, mostrando o que acontece no nosso cérebro. O cérebro da pessoa que medita é diferente da pessoa que não medita. As áreas da compaixão, da alegria, da criatividade, de uma emoção controlada, do centro, de centrar, elas são maiores do que de quem não medita. Então é uma coisa assim muito, muito, muito impressionante o que a gente ganha com a meditação. É um ganho sem parâmetro. Eu, por exemplo, eu conto, né, que eu tinha uma enxaqueca crônica desde os 12 anos de idade. Eu comecei com uma enxaqueca que
que não acabava. Fui a médico, botava batata gelada na cabeça e me acompanhou praticamente a minha vida toda, até eu começar a meditar. Eu tinha que tomar muitos medicamentos, muitos remédios ao mesmo tempo. E a enxaqueca, na verdade, depois que ela se instala, não tem remédio que resolva, a não ser aquele quando você toma na veia. Às vezes tinha que ir no hospital tomar remédio para dor. E aí eu comecei a meditar. Mas eu não comecei a meditar por causa disso. Eu comecei a meditar porque eu vi que a meditação, através das leituras todas que eu fazia, do conhecimento que eu fui obtendo, que a meditação era muito transformadora e tornava a nossa vida imensamente melhor. Por isso que eu comecei a meditar. E para diminuir minha ansiedade, ser uma pessoa mais equilibrada. E aí eu descobri sem querer, porque a meditação você começa a ter um autoconhecimento muito grande, não só psicologicamente, emocionalmente, mas das reações do seu corpo. Então eu comecei a meditar, e aí nesse de meditar, um belo dia, eu descobri que antes de eu ficar com a enxaqueca, eu tinha alguns sintomas. Minha boca ficava muito seca, eu falava muito rápido, eu ficava com muita fome e ficava agressiva. Aí eu falava, opa, eu pensei, epa, já descobri alguma coisa. Então, quando vinham esses sintomas, o que eu fazia? Eu precisava, em vez de eu tomar um coquetel de remédios, eu tomava um comprimido e resolvia. Aí eu passei a não ter mais a meditação. Mas eu pensei, caramba, eu tenho que descobrir qual é o gatilho disso. O que faz eu ter essa enxaqueca? E aí eu descobri também, porque a meditação, você não precisa ficar buscando, as coisas vêm, tá? Até nisso é um espetáculo. Elas vêm, as respostas vêm com o tempo e com a prática. Aí eu descobri que o motivo da minha enxaqueca é que eu não podia ser contrariada. Agora imagina, nós somos contrariados da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Porque dificilmente, é muito comum que as coisas não saiam do jeito que a gente programou. E a minha primeira grande frustração foi foi a separação dos meus pais quando eu tinha 12 anos. E a partir dali, pronto, eu comecei a ficar com uma intolerância a não podia ser contrariada. Qualquer contrariedade, que aquilo foi uma grande contrariedade para mim, qualquer uma me dava enxaqueca. A partir do momento que eu consegui fechar esse entendimento, nunca mais na minha vida eu tive enxaqueca. E olha que eu já medito há mais de 25 anos e eu descobri isso logo que eu comecei a meditar. Porque a meditação te traz isso, ela te traz autoconhecimento naturalmente. Então, nossa, tem tanta coisa para falar sobre meditação e eu esqueci de ver aqui a hora que eu comecei a falar. Então eu tô com medo de repente cair, porque o Instagram com 1 hora ele cai. Mas eu vou ler aqui um trecho. É o que eu falei, eu vim aqui falando por acaso, né? Eu não esperava, eu ia gravar e resolvi gravar aqui ao vídeo, né? Tem um trecho do meu livro, esse aqui é o meu livro, para quem não conhece, ele ainda vende na Amazon, ele vende, tá? Na Amazon, ele vende, acho que na americanas.com, tem livrarias, enfim. Como é que é? Tem um que vende livros novos e livros usados, estante virtual. Então, olha só, eu tenho um parágrafo que eu coloquei aqui no meu livro que eu acho que ele diz muito sobre a meditação, que é assim, meditando, encontramos o conhecimento. Ele está ali, à nossa disposição, dentro de nós mesmos, mas nossa mente inquieta não nos permite parar para encontrar. E é na meditação que dominamos, aquietamos nossos pensamentos. Com a mente calma, e só assim conseguimos enxergar o que precisa ser visto, ouvir o que deve ser ouvido e compreender o que é necessário ser compreendido. Então, gente, eu vou parar por aqui, mas eu vou continuar, tá? Eu vou ver como é que eu faço isso, se eu crio um espaço, um dia, só para falar sobre meditação.
Se eu vou continuar falando quando eu quiser, como foi a de hoje, nada programado, eu vou pensar sobre isso. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, pode escrever aí que eu respondo. Se de repente cair, é porque já terminou, é 1 hora que eu tenho aqui. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Se quiser, esse é o momento certo para fazer. Se não, pode ficar também para uma outra oportunidade. Ah, eu queria também dizer que lá no meu YouTube eu tenho 3 ou 4 práticas de meditação, de relaxamento, tá? Que ajuda muito realmente nesse momento que nós estamos passando. Tem alguns vídeos curtos que eu coloco lá falando sempre sobre algum tema. Tem um que eu falo sobre sono, porque eu tenho um livro também que eu escrevi sobre sono, né? Sobre qualidade, a importância de ter uma boa qualidade de sono, chama-se Durma Bem, Acorde para a Vida. Eu vou escolher aqui, vou começar a vir aqui para falar sobre meditação, um pouco sobre meditação, trazer um pouco sobre isso, a importância de meditar e principalmente a importância da gente ter uma ferramenta interna que nos ajude a transitar de uma forma mais suave e tranquila pelos desafios da vida, tá? Obrigada, Karina. Muito obrigada, por acaso, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo, até a próxima. Obrigada.